Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos, nossos visitantes, nossos irmãos. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer. Hoje de manhã, senti muito honrado em poder entrar no hall de membros dessa igreja. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos que entraram também nesse hall, por meio do batismo, da aclamação e dos pedidos de cartas, né? Queremos dar o bem-vindo a todos. Então, a partir de hoje, sou um membro oficial, eu e minha esposa, desta igreja. Ok? Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelas orações. Continue orando, com certeza. Nós precisamos muito das suas orações. Ok? Deus os abençoe. Como nós temos falado em honrar a Deus, honrar a família, honrar o nosso ambiente de trabalho, nós temos visto várias questões. E hoje vou passar para vocês honrar a família. Honrar a família vem já de nossos mandamentos de Deus, certo? Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, Êxodo 20, 12, 20, do 10 em diante, temos os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, nós temos os 10 mandamentos. Embutido nesses 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 12 e Deuteronômio 5, 16, nós temos um mandamento super especial: honrar pai e mãe. Né? O versículo diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 12: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Respeito, obedecer, honrar. Paulo também, lá em Efésios, capítulo 6, capítulo 6, versículo de 1 a 4, nós temos ainda Paulo utilizando os mesmos mandamentos e utilizando esse texto para ensinar aos Efésios e automaticamente a nós hoje. Efésios, capítulo 6, versículo 1 diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é justo, é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Tudo o que Deus nos manda fazer são ensinamentos cristãos. O que está na sua palavra, o que ele nos mostra através da sua palavra, são os ensinamentos cristãos. Agora tem uma grande diferença aqui, uma pequena diferença, grande não, uma pequena diferença, entre obedecer e honrar. Como o pastor Moisés já nos ensinou, obedecer é agir de acordo com as instruções que nós recebemos. Honrar significa respeitar e amar. Significa obedecer, tá? Fazer uma parte mais importante da nossa vida. Agora, se a nossa fé no Senhor Jesus Cristo for real, ela será demonstrada em casa com aqueles que nós conhecemos e aqueles que nos conhecem pessoalmente. Bom, eu espero que isso aí esteja claro, tá? A sua fé, a nossa fé cristã, a nossa fé, o nosso amor pela palavra, por Cristo, por Deus, pelo que Ele nos manda fazer, a nossa obediência a Ele, certo? Nós são demonstradas principalmente dentro de casa. Por quem? Pelas pessoas que nos conhecem pessoalmente. Porque é fácil aqui na igreja você conhecer a mim, né? Conhecer um outro fulano e tal. Né? É diferente de nós conhecermos outras pessoas. Que nós conhecemos em vê-lo durante o final de semana, ou mesmo durante a semana. Os que trabalham conosco já ficam até mais íntimos um pouco. Nós já conhecemos também o caráter das pessoas. Então, dentro de casa, essa honra, a nossa fé em Cristo Jesus, ela é mais aguçada, ela é mais exigida, ela é mais vista, que as pessoas nos conhecem pessoalmente. Dentro de casa, a família já te conhece como você é, e você já conhece como eles são. Então, esse aí é a parte do amor de honra. Bom, quanto ao mandamento, o que nós vemos aqui é que ele era um dos 10. Um dos 10 mandamentos que Deus deu para que o seu povo, a sua nação escolhida, vivesse em paz, vivesse em obediência, tivesse uma regra para seguir. Porque existiam muitas leis. E essas leis, elas vinham se cada vez mais prendendo
muitas pessoas. Os líderes, eles criavam novas leis para que as pessoas ficassem com medo e não saíssem da religião. Tá? Então esses 10 mandamentos vêm para que Deus possa mostrar a maneira que o povo deveria se comportar, como eles deveriam agir, como eles deveriam viver, como nós deveríamos viver. Essa era a Constituição de Israel. Agora pense bem, mas só 10 mandamentos para reger uma nação, para poder organizar um país? Elas existiam. Não tratem os seus filhos de um jeito que faça muitos outros, vários capítulos, né? Mas não é tão simples assim. Deus, ele buscou cada ponto. E o quinto mandamento, que realmente importante para a família, Deus ainda dá uma promessa. Se vocês fizerem assim, honrar pai e mãe, vocês vão ter uma longa vida, vão viver bem. Depois, eu fico pensando nesses 10 mandamentos. Fico pensando na Constituição brasileira. 1821, mais ou menos. 24. 1824. A Constituição brasileira, Dom Pedro manda fazer para poder reger o país. E ali tem muitas leis. Depois vem 1891, a Constituição Republicana, com outros tantos de leis. E o Brasil ainda fica meio bagunçado por conta dessas leis. Em 1988, eles acharam que não estava bom. Aí montaram a nova Constituição com 245 leis. Para mais tarde, um pouquinho, em 2013, ainda fazerem mais um retoquezinho, passar para 250. Aí que complica tudo, né? 250 artigos e 80 deles são emendas constitucionais e 6 delas foram revistas em 4 de outubro, eu quero ver a data, 4 de outubro de 2013, 250 leis. Israel, 10. No mundo inteiro, o menor de todos que tem a sua Constituição, os Estados Unidos, tem 13 leis desde a sua fundação até hoje. Claro, vem sofrendo algumas emendas, sofrendo algumas distorções, alguns novos artigos, mas ainda são regidos pelas 13 leis fundamentais quando fundaram o país. Israel, a nação israelita, é regida somente pelos 10 mandamentos. Era regida pelos 10 mandamentos. E hoje ainda são respeitados. E embutido neles nós temos esse 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, para que tua vida seja boa, para que a tua vida seja longa, para que você viva bem, viva muito tempo. Ele separou um desses 10 mandamentos para que nós, os seus filhos, pudéssemos observar. Acredito até que ele tenha dado uma extrema importância nesse ponto, por isso ele deu as promessas, o primeiro mandamento com promessa. Agora eis a pergunta, por que será que ele teve essa preocupação? Por que será que Deus se preocupou em colocar esse mandamento dentro do seu decálogo, das suas 10 leis que iriam reger o país? Por que será que Deus teve essa preocupação? O que você acha, o que você pensa que levou a Deus a fazer isso? Acredito eu, na minha humilde sapiência bíblica, mínima possível, mas que eu possa dizer assim, como é que ele quer, tenho certeza disso, que ele tem colocado isso porque ele quer, como ele quer que o povo haja, como ele quer que o seu povo viva, como é que ele quer que o seu povo seja abençoado. Então Deus dá os 10 mandamentos para nós cuidarmos. E o 5º é o que nós estamos olhando. Deus, ele não colocaria ele ali se não tivesse realmente um significado, não fosse grande a sua significativa e importância para nós. Honra teu pai e tua mãe. E é o primeiro que vem acompanhado com promessa. Agora, pense bem, se era importante para Deus, se para Deus esse mandamento era importante, como você acha que seria para nós? O que você acha que é para você e para a sua família? O que você pensa que é para a sua igreja? Porque isso aqui é nossa família, né? A igreja é a nossa família. O que você pensa que é para a nossa comunidade? Como é que as pessoas vão ver, vão olhar para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, se nós não vivemos de acordo com o que Deus ensina? Hoje eu estava olhando um devocional, muito bom, ouvindo o devocional dele. Ele disse assim, eu trouxe um amigo para visitar a igreja. Isso toca em mim, porque
De manhã o pastor Moisés tinha falado assim, é bom você ler a sua Bíblia na escrita, a Bíblia aqui no papel. Porque se você está no celular, vendo a sua Bíblia, de repente chega uma mensagem, você automaticamente abre. É difícil alguém que esteja olhando aqui a sua Bíblia, chegou uma mensagem e você não olha. E na meditação hoje, o rapaz falou assim, né? Desculpa, não sabia o teu nome. Daniel falou assim, eu trouxe o convidado para a igreja. E eles, quando passaram, o que ficou na cabeça deles, que eles me perguntaram é, por que alguns estão no celular na hora da mensagem? Sabe, nossos exemplos de honrar pai e mãe, de honrar a igreja, de honrar a comunidade, está mudando por conta do nosso viver diário. Nós vivemos diariamente dessa forma e trazemos para dentro da igreja, trazemos para dentro da família, trazemos para dentro das nossas comunidades. Isso não é honrar, não está honrando a igreja, não está honrando a palavra de Deus que está sendo pregada. Ele também disse assim, desculpa Daniel, vou te usar. Tá? Eu ficava sentado lá atrás e ficava conversando, não prestava atenção na mensagem. E eu te pergunto, o que você aprendeu da semana passada? O que foi que Deus falou com você? O que foi que Deus pregou? O que foi que Deus mandou pregar para você? Você está honrando Deus? Está honrando a família? Está honrando a tua igreja? Honrar pai e mãe, honrar a comunidade, honrar a igreja, honrar a família, é quando você presta atenção, é quando você aprende, é quando você obedece. Porque Deus coloca essa ordem, né? Porque, olha só, ao obedecê-lo, nós teremos grandes bênçãos, grande prosperidade, uma grande alegria. Os nossos corações vão perder aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquelas raivas que movem o nosso dia a dia. Quantas vezes nós já viemos para a igreja, ouvimos a palavra, prestamos atenção, entendemos o que Deus está falando e continuamos com o coração sem transformação. Nós perdemos a ideia de honrar a família, honrar a igreja, honrar a Deus. Em primeiro lugar, eu queria que você observasse que isso aqui não é uma sugestão de Deus não, tá? Olha, honra teu pai e tua mãe, talvez você seja abençoado. Olha, tá? Ele não está dando um conselho se você desejar fazer ou não. Não é algo que Deus sugere para nós. Olha, acho que se você honrar pai e mãe, talvez eu abençoe vocês. Se você honrar pai e mãe, talvez as pessoas vão ver que vocês são meus filhos. Ele não está sugerindo, não é uma sugestão, não é um conselho. É uma ordem, é um mandamento, é uma ordenança. Se você fizer isso, talvez até as pessoas te amem, as pessoas vejam que você é bom, como eu falei ainda agora, né? Talvez as pessoas vejam você no final de semana, te achem um cara legal. Mas se você conviver comigo uma semana, você vai ver que eu sou um carinha meio chato. Nem tanto, né? Mas eu espero que faça a diferença na sua vida. Que você entenda, que você honre a Deus. Que você demonstre essa honra para que outras pessoas vejam em você para que o que você realmente é, quem você realmente honra, seus pais, Deus, a sua igreja, a sua família. Deus não está dizendo para você honrar quem merece, tá? Não está dizendo para você honrar se seus pais merecem ou não, se seus líderes merecem ou não, se sua família merece ou não. Não é um conselho, não é uma sugestão. Ele não está dizendo se você honre quem merece, não. Se você honra porque ele merece. Não, ele está dizendo para você honrar. Tanto faz, merecendo ou não. Observe que Paulo, quando ele escreve para os Efésios, aqui em capítulo 6, ele não especifica a obediência, mas alerta para nós não irmos contra as ordens de Deus. Quando obedecermos, pai e mãe, autoridade, às vezes até pastores. Uma vez eu preguei em uma igreja e eu falei, nem tudo que seu pastor fala, você precisa acreditar 100%. Vá para a Bíblia, ouça, preste atenção. Isso é verdade, né? Claro, nosso pastor é nossa autoridade maior. É nossa autoridade, ele tem a obrigação de estar por dentro da vontade de Deus para passar para cada um de nós. Cada um que assume aqui a responsabilidade de trazer a palavra, ele tem que ter a responsabilidade de passar o que Deus está querendo. E é isso que eu oro sempre. Deus, usa-me. Me usa para falar o que tu queres, não o que eu sei, o que eu entendo, o que eu acho. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Cada um de nós, para sermos bons em honrar
a quem merece honra. Para nós resolvermos esse problema, precisamos estar em comunhão com Deus. Para vivermos corretamente, precisamos estar em comunhão com Deus. Independentemente dos que merecem ou não, nós precisamos honrar as autoridades. Nossos pais, precisamos honrar nossos pastores, precisamos honrar nossos líderes, precisamos honrar nossos patrões, mas preste bem atenção, não podemos ir contra as ordenanças de Deus. Devemos obediência, sim, mas quando for para ir contra a vontade de Deus, aí essa autoridade cai por terra. A ordem de Deus é que os nossos corações, que de dentro de nossos corações, de nossos entendimentos, do nosso querer, parta honra aos nossos genitores, aos nossos líderes, aos nossos pais. Mas muitas vezes, nós, como seres humanos, queremos honrar só quem merece. Nós queremos honrar as pessoas que merecem, que nós achamos, que julgamos como seres humanos que elas merecem. Vamos honrar aí Ronaldinho Gaúcho. Vamos honrar aí essa semana o Cássio. Ninguém é corintiano aqui, eu, hein? Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que nós precisamos honrar quem merece a honra, mas, cuidado, para que quando ele der uma ordem contra a vontade de Deus, você saiba a diferença. Por isso eu disse, precisamos estar em comunhão com Deus. Precisamos estar entendendo a palavra de Deus, estar estudando, meditando, ouvindo Deus. Nossas mensagens, essa semana eu acho que eu assisti umas 6 mensagens diferentes. Como é que eu vou chamar a melhor idade? Melhor idade, né? Uma bênção aquela mensagem também. Nós precisamos estar cuidando cada uma vez que nós ouvimos. Deus vem para dentro de nossas vidas, fazendo parte de nossas vidas, a cada minuto que nós ouvimos Ele falar conosco. E só vamos conseguir dar honra a quem merece se nós estivermos na presença dEle. Se nós formos julgar por nós mesmos, vamos dar honra às pessoas erradas. Lembra que nós aprendemos? Ame, ou seja, honra ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Vamos então entender o que Deus está nos falando. Quem aqui tem um patrimônio? Quantos de vocês têm um patrimônio? Levanta a mão. Eu acho que é por isso que o pastor Moisés hoje de manhã pregou que nós precisamos, honrar a Deus com nossas ofertas e dízimos. Tem poucas pessoas com patrimônios aqui. Você não tem uma roupa, não? Tá pelado? Você não tem uma casa, não tem um carro, não tem uma moto, não tem uma... Não tem uma família? Tudo isso é patrimônio, pessoal. E existem os patrimônios tangíveis, que são esses que eu falei, e os intangíveis, que são, por exemplo, os intangíveis são o nosso nome. O nosso nome, ele é importante. Porque, olha, aonde quer que você chegue, deixa eu só dar um exemplo mais rapidinho aqui. Uma vez eu estava no meu lanche lá no Batista das Américas, lá na igreja, e a minha cozinheira, toda semana, eu tinha que estar puxando a orelha dela. Ela era muito boa, é muito boa cozinheira, excelente cozinheira. Mas toda semana ela estava querendo mudar alguma coisa do que eu já tinha falado para ela que era para ser daquele jeito. Meu feijão é assim, assim, assim. Aí quando chegava lá um tempo ela já queria mudar. Eu disse, olha, presta atenção numa coisa. Sabe por que as pessoas vêm almoçar aqui? Porque eu tenho um patrimônio, eu tenho um nome a zelar. Eles vêm aqui por causa do meu nome. A comida é boa, graças a Deus. Mas eles vêm aqui por causa do meu nome. Esses dias o Alex, cadê o Alex? Estava pedindo, está lá fora, estava pedindo para me trazer aí um jacaré, né, para o pessoal merendar, um rocambole que eu chamo, né? É o meu nome, é o meu patrimônio, é o seu patrimônio. E tem muita gente dilapidando esse patrimônio. Tem muita gente destruindo esses patrimônios. E patrimônio, a raiz dele é a palavra pai. Então honre o seu patrimônio. Honre o seu nome, honre a sua família, honre a família de onde você veio. Precisamos honrar. O nosso nome é a nossa marca. E ele tem um valor tremendo. Imagine o nome no SPC, no Serasa. Eu lembro de uma vez que eu fui ser avalista de um rapaz, de um pastor. Ele queria comprar uma van. E eu cheguei lá para ser avalista dele. Quando eu cheguei, que eu dei o CNPJ da minha empresa, a pessoa disse assim, consultou lá. Na hora foi aprovado, ainda veio comigo. Olha, eu tenho uma outra van aqui que eu vou vender para você. Você não precisa da entrada. Ficou mais barata do que a dele, quase 30% mais barata do que a dele, menos prestação e menos valor. Ele ficou bravo. Mas sabe por quê? Na hora que ela consultou o meu CNPJ, eu tinha um nome perfeito, um nome bem aprovado. Não estou me gabando, tá? Só um exemplo.
Então nós precisamos zelar pelo nosso nome. Agora, se eu chego lá, um nome sujo, no SPC Serasa, ela consulta, eu vou servir de avalista? Ela vai querer? Esse cara que não paga a conta vai ser avalista de outro? Não, nós temos esse problema. Nós destruímos o nosso patrimônio e depois queremos ser honrados. Cuidado com o que você faz. Esse patrimônio tem muito valor, um valor intenso, um valor profundo, um valor assim relevante, estimado mesmo. Cuidado com o que você faz, com o seu nome, com o nome da sua família, com o nome da sua igreja. Quem quer, né? Sujar o nome da família, o nome da igreja, ou mesmo quem quer ser acusado, como no caso Daniel, né, que os amigos olharam, a tua igreja é assim, bagunçada, né? É um patrimônio, pessoal. Vamos cuidar, vamos zelar, vamos honrar nossa família, nossa igreja. Por isso que a Bíblia diz, os pais entesouram para os filhos, e não os filhos para os pais. Então, nós zelamos do nosso nome, do nosso patrimônio intangível. Nós honramos ele. Por quê? Porque ele vai levar outras pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Porque a nossa família vai ser honrada onde quer que chegue, porque nós zelamos pelo patrimônio que era o nosso nome da família. Assim, esse patrimônio vai crescendo de geração em geração, e cada geração tem a obrigação de cuidar dela para que seja melhor cada vez. Quem aqui está desde o início dessa igreja? Tem algum membro aqui desde o início? Você vê a diferença hoje para quando começou? As gerações que vieram cuidando e hoje como está? E como você imagina que vai ser na próxima geração? E a sua família? Como era? Eu queria voltar, sabe? Interior, fogão a lenha, pesca, caça. Hoje não, a gente tem que caçar lá no supermercado, né? Mas ainda é uma bênção. Precisamos zelar pela nossa reputação, pelo nosso honrar o nosso patrimônio. Por isso os filhos devem honrar os seus pais pelo que eles estão recebendo, porque estão recebendo deles um legado muito importante. Nós precisamos honrar a nossa igreja porque estamos recebendo um legado muito importante. Levar a palavra de Deus para outras pessoas. Precisamos honrar os nossos pais para que os nossos filhos vejam isso, aprendam com os nossos exemplos e nos honrem também. Ainda não sou pai, então começa treinando. Para quando você for, você poder fazer a coisa certa. Tem mais. Você pode não ser pai. Pode até não ter mais pais. Mas você precisa honrar a sua igreja, a sua família. Eu fico pensando no legado, no patrimônio que Adão recebeu de Deus. Uma fazenda, o Éden. E ele se deixa contaminar pela serpente. Ele se deixa contaminar. Ele destrói o patrimônio que Deus teve o maior cuidado de fazer, coisa por coisa, dia por dia. E ele simplesmente desonra a Deus. Destrói esse patrimônio. Ele recebe o jardim, uma fazenda maravilhosa, um Éden completo. Deus lhe dá também valores e disciplina. E ele pega esses valores e disciplina e precisa ser chamado a atenção por Deus, corrigir para poder voltar a ter novamente. Foi castigado para poder continuar vivendo. Deus ordenou que ele se unisse à sua esposa e procriasse, enchessem a terra, fossem prósperos, que passasse esses valores de honra, de obediência, esses valores que Deus tinha dado a ele, honrando o pai e mãe. E ele disse, você tem que honrar esse patrimônio, honrar o Éden, honrar esse nome que você tem, honrar esse Deus que você tem. E ao longo da história, de toda a vida do ser humano, ele honra e aos poucos vai achando que está errado honrar a Deus e começa a fazer as coisas erradas. Nós somos assim também. A maioria das vezes estamos aqui no auge, num amor perfeito com Deus. Quando nós estamos meditando, estamos orando, estamos em comunhão com Deus, aquele amor perfeito, aquela comunhão maravilhosa, sabe? Tudo depende de Deus. Aí vem Satanás colocando ali aquelas pequenas coisinhas, alguma coisa que te chama a atenção, alguma coisa que te tira da presença de Deus, e você simplesmente abre mão dessa comunhão maravilhosa. Davi fez muito isso.
em comunhão maravilhosa com Deus. O povo de Israel, em geral, fez isso. De repente, por bobagens, por besteiras, às vezes até por preguiça. Eu digo que Davi pecou com Betseba por preguiça. Sabe? Ele poderia estar lá na guerra, comandando o exército dele, mas não. Acordou tarde, estava lá de boa, passeando no palácio, enquanto o exército dele estava na guerra, e de repente ele vê Betseba e peca, né? Por preguiça. Não sei. Essa é uma ideia minha, tá? Não sei exatamente, mas simplesmente eu sei de uma coisa. Deus usa a vida dele. Tanto é que ele é um homem, o quê? Segundo o coração de Deus. Porque ele pecou tanto. No final da vida dele, Deus ainda diz para ele o quê? Você não vai construir o meu templo porque a tua mão está cheia de sangue. Mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Como é que você está se relacionando com Deus? Como é que Deus vai olhar para você e vai dizer, você é meu filho amado em quem eu me comprazo? Você é o meu filho segundo o meu coração? Honre sua família, honre sua igreja, honre pai e mãe. Nós podemos ser sensíveis à sedução da serpente, à sedução de Satanás, do encardido, como diz a minha sogra. Porque no dia a dia é o que nós vemos, é o que nós temos. Se você não alimenta o seu espírito, a sua carne vence. Mas também nós podemos ser sensíveis ao Espírito Santo, a tudo que ele nos ensina. Como eu falei para você, essa semana eu ouvi 6 mensagens diferentes. É uma maravilha você ser sensível ao Espírito Santo, mas eu pequei. Eu desobedeci a Deus. Por quê? Porque eu fui sensível também ao homem. Nós precisamos estar crescendo nosso relacionamento com Deus para vencer esses pecados. Então, quando Deus diz assim, eu vou dar para vocês a mesma prerrogativa que eu dei para Adão. Espiritualidade, conhecimento, saber o que é certo e errado, livre-arbítrio para você escolher o certo e errado, mas eu quero que você lembre sempre, honre pai e mãe, honre sua família, honre a sua casa, honre a sua igreja. Da mesma maneira que vocês, a mesma prerrogativa que eu vou dar para vocês, da mesma maneira que vocês me honraram, os seus filhos vão honrar a vocês. É isso que Deus está dizendo. Então, a honra em família vem direto do coração de Deus para nós. E é muito, muito importante. Se não fosse, não estava no decálogo, nos 10 mandamentos. Se não fosse, ele não dava promessas. Eles não perderam essa prerrogativa ao serem honrados, mas perderam a prerrogativa de legar para os filhos viverem simplesmente de bem com Deus o tempo todo. Hoje, nós recebemos um patrimônio de nossos pais muito dilapidados. Nosso patrimônio que nós recebemos, a maioria aqui, recebe principalmente espiritual, muito dilapidado. Patrimônios que, eu digo assim, quebrados, por conta de nós darmos mais valor às coisas do mundo. Então, nossos pais passaram para nós, muitos aqui, graças a Deus, vieram de famílias cristãs, evangélicas, que vivem dentro da palavra de Deus e estão aprendendo a viver dessa forma. Amém. Mas muitos vieram de famílias quebradas, dilapidadas, famílias que não honravam a Deus. E precisaram se converter. Todos nós precisamos nos converter, mas eles precisaram se converter de uma maneira bem diferente. Porque eles conheciam o mundo, sabiam das coisas erradas, tinham o prazer da vida. E de repente, tem que largar tudo e se voltar a Deus. Isso é que eu quero que nós entendamos hoje. Eu e você. Precisamos estar em comunhão com Deus. Honrar a Deus. Sempre. Honrar a nossa igreja, a nossa família, vem depois que nós fazemos isso. Quando nós honramos a Deus, automaticamente nós obedecemos a Ele, nós honramos a nossa igreja, pregamos a palavra, vivemos de acordo com o que Deus quer, honramos a nossa família, respeitamos a cada um, honramos o nome, o patrimônio da nossa família. Porque eu e você vamos dar essa honra aos nossos pais. Vamos levar a eles a honra que nós aprendemos hoje. Eu e você vamos honrar nossa família, nossa igreja. Por isso, Deus quer que você honre seu pai, sua mãe, sua família, sua igreja, da mesma maneira que você gostaria que você
fosse honrado. Precisamos também receber essa honra, passando ela para os nossos filhos, por meio de exemplos com nossos pais. Este mandamento é um aperfeiçoamento das relações da família, de pais e filhos, das comunidades, das igrejas. Se nós queremos famílias e comunidades melhores, nós precisamos honrar nosso compromisso com Deus. Hoje é tempo de organizar a nossa vida, honrar aos que nos antecederam, honrar aos que estão depois de nós, para sermos honrados onde quer que estejamos, para que Deus seja conhecido, para que Deus seja honrado. Fazendo a diferença daqui para frente, para que amanhã nossos filhos saibam honrar a cada um de nós. Eles tenham a honra de nos honrar. Precisamos cuidar para que nossas vidas sejam principalmente dentro da vontade de Deus. Onde quer que você chegar, alguém pode dizer: eu quero ser um crente, eu quero ser um filho de Deus, eu quero ter essa paz, quero ter essa honra, quero ter esse amor, porque você honra a Deus, honra a sua família, honra a sua igreja. Estamos entendidos? Aperte 1 para sim, 2 para não. Deus, ele vai fazer a diferença com certeza na nossa vida, assim que se nós quisermos, é claro. Que Deus nos abençoe. Não esqueça de honrar a quem merece, principalmente pai e mãe, porque é um mandamento de Deus. Não esqueça de honrar a sua igreja, seu pastor, seus líderes. Não esqueça de honrar as pessoas que Deus colocou em autoridade sobre você. Pare de julgar para você dizer: eu acho que o fulano merece honra. Então, olhe para dentro das pessoas que Deus colocou como autoridade sobre você. Honre-as, para que você possa obedecer o que Deus realmente está falando. Querido Deus, amado e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, porque tu tens sido maravilhoso com cada um de nós. Obrigado, Pai, pela tua igreja aqui, Igreja Batista Central Leste. Que tu possa estar abençoando a vida do nosso pastor. Que tu possa estar abençoando a vida de sua família, dos líderes da nossa igreja, Pai. Orienta, guarda e protege cada um de nós, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Abençoa, Deus, a cada um de nós. Nos dá uma semana para nós honrarmos a você, por meio de honrarmos nossa família. Guarda, protege e abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.